Olá, paz do Senhor. Deus te abençoe, você e sua família. Voltamos aqui para o que a gente quer denominar o segundo episódio dentro dessa narrativa do evangelista Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Tivemos no primeiro episódio um enfoque sobre a reação de Jesus à atitude nobre da multidão que apertava Jesus para ouvir a sua palavra. Destacamos que Deus reage positivamente àqueles que querem ouvir a sua palavra. E eu quero continuar na sequência dos versos aqui do capítulo 5. Não vou fazer a leitura até o verso 11, porque já fiz no primeiro episódio. Então nós leremos até o verso de número 3. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Nesse segundo episódio eu quero destacar o fato de Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne, necessitar da ajuda de um homem mortal como Pedro. É significativo o fato de Jesus pedir. Ele não impõe, ele pede o barco de Pedro. Aquele barco que era tantas vezes usado para levar esses homens pescadores para as partes mais profundas do mar da Galileia, a fim de pescar os seus peixes e vender esses peixes para manter a sua vida. Esse barco era muito importante. Eu imagino que Pedro estava sempre olhando o barco, a sua conservação, olhando o seu casco, colocando tudo aquilo que pudesse manter aquele barco por mais tempo. Era uma ferramenta de trabalho. E eles estavam voltando de uma pesca muito frustrada, como já disse no primeiro episódio. E esse barco ele está sendo encostado à beira daquele mar porque ele não será mais usado naquele dia. A noite foi frustrante e não tem mais o que fazer, senão esperar a próxima noite para ver se o mar está para peixes. Então o barco está sendo encostado e logo Jesus percebe que aquele barco estará disponível para ele. Mas aquele barco tem dono. O dono daquele barco é Pedro, é Simão, que ainda não é um apóstolo, não é um seguidor, não é um discípulo de Jesus. Isso aconteceria mais à frente. E Jesus então pede, o verso 3 está muito claro, eu quero destacá-lo novamente. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. A lição é essa então. Deus soberano, poderoso, grandioso, o Deus que é dono de todas as coisas. Paulo diz muito acertadamente de que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós temos aqui Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos seus dias terrenos. Ele se fez um de nós, ele se tornou carne como eu e você, se tornou homem, sempre divino e agora também humano, e vivendo sem as prerrogativas da divindade, não fazendo questão dos privilégios da divindade. Paulo diz isso na carta dele aos Filipenses, no capítulo 2, que ele, Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ou por orgulho ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo. Enfim, Jesus Cristo, ele é Senhor, é dono de tudo, ele é o agente da criação. Está registrado de que sem ele, sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Nós temos aqui o dono do mundo, o dono do universo,
que não estava sendo percebido como tal, como Senhor, como agente da criação, como Deus entre nós. Mas mesmo assim, ele respeita os limites. Ele pede para Simão o barco emprestado. Eu quero dizer para você que a lição desse episódio é exatamente essa. Que maravilha, que privilégio, Deus decidiu, não precisa, mas decidiu contar comigo e com você. Tome esse barco aqui como uma imagem e amplie ele. O que nós estamos oferecendo para que Deus possa ser glorificado e exaltado? Estamos nos dispondo para Deus? Dispondo o que temos para Deus? Afinal de contas, tudo que temos é emprestado. Foi Ele que nos deu a vida e todas as coisas que se relacionam à vida, tudo vem dele. Aqui está Jesus Cristo fazendo uma parceria. O nosso Deus é um Deus que gosta de fazer parceria. Ele fez parceria, por exemplo, com Adão, lá no Éden, quando a vida ainda era totalmente maravilhosa, porque o pecado ainda não existia. E naquele mundo sem pecado, naquele mundo perfeito, harmonioso, Deus demonstra o quanto Ele respeita as habilidades e a capacidade que Ele deu ao homem, que Ele mesmo deu ao homem. Ele diz para Adão: Adão, está aqui os animais que eu fiz, que eu criei. Eu quero que você dê nome a eles. Veja se isso não é Deus contando com a participação da sua criação, aliás, a coroa da sua criação, que é o ser humano. Eu consigo olhar e ver muito significado nesse fato de Jesus, nesse ato de Jesus pedir o barco de Simão. Ofereça o seu barco a Jesus Cristo. Ofereça seus dons a Jesus Cristo. Ofereça suas habilidades a Jesus Cristo. Ofereça suas oportunidades a Jesus Cristo. Ofereçamos nossas habilidades e oportunidades, nossos bens, os meios que temos em nossas mãos, as nossas ferramentas. Ofereçamos ao Senhor o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas posses, porque tudo isso na realidade é dele. Nós apenas estamos administrando, como mordomos, estamos cuidando disso. Foi o que Deus fez. Deus deu um mandato para Adão e Eva no jardim, um mandato que os teólogos chamam de mandato cultural. Deu a ele responsabilidades, deu a ele capacidade de domínio, de controle, de preservação do universo. E Deus, então, Ele respeita esses limites que Ele mesmo deu ao homem. Está aqui o apóstolo Pedro, o barco é dele, mas está totalmente disponível para Jesus. E como foi importante o barquinho de Simão para Jesus naquele dia. A multidão estava acossando Jesus, estava apertando Jesus. E Jesus precisava de um barco. Como feliz foi Pedro, Jesus conseguiu olhar o barco dele sendo encostado. E Jesus fez uso desse barco. Vou repetir. Tome esse barco como uma imagem e amplie ela. Esse barco pode ser muita coisa mesmo. Pode ser seu carro, pode ser sua casa. Estão disponíveis para Deus? Será que eu posso dizer que tudo que eu tenho está disponível para o uso do Evangelho, para o uso do Reino de Deus? Nós temos essa lição aqui, no início dessa narrativa, desse registro, dessa pesca maravilhosa. Ofereça sem reservas o seu barco a Deus, e Ele fará uso, e depois Ele há de te recompensar por isso, porque Ele é um Deus gracioso, um Deus cheio de bondade e de misericórdia. Que Deus abençoe a mim e a você
e que estejamos dispostos a oferecer a Deus aquilo que Ele nos deu, para que o nome dele seja sempre glorificado. Deus te abençoe.